Marcos 11, 12. Diz assim minha Bíblia: no dia seguinte, quando Jesus estava saindo de Betânia, ele teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se nela encontraria algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então ele lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os discípulos o ouviram dizer isso. Agora vai comigo para o verso 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se da palavra de Jesus, disse: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Eu quero falar nessa noite sobre cheque suas raízes. Cheque suas raízes. Estamos chegando no final do ano, e todo fim de ano é a mesma coisa. Eu já vivi 52 fim de ano, e todo fim de ano você quer fazer uma avaliação. Vai chegando novembro, dezembro, aí você começa a pensar: poxa, como foi o ano? A maioria das pessoas pensa: acaba logo, miséria, acaba logo, não aguento mais 2023, foi muita luta, muito problema. Eu não acho que essa é a atitude certa que a gente deve ter para com o ano. Eu acho que o simples fato da gente estar vivo nesse ano já é motivo para a gente louvar a Deus, né? Mas as pessoas também começam a fazer avaliações erradas. Começam a olhar para o ano para tentar avaliar mediante aquilo que ganharam de dinheiro, se casou ou não, como é que foi o casamento, se fez ou não a faculdade, como que estão os negócios, se o comércio cresceu, se o ministério está indo bem, se a família está bacana, se fez alguma viagem. Geralmente as pessoas avaliam um ano por essas coisas, e não tem nada errado olhar por isso, mas esse olhar para fora, ele não é muito correto. Ele não é muito correto. A forma mais correta de avaliarmos um ano é olhando para dentro. Eu não sou nenhum botânico, nem mexo com a natureza, não sou formado nessa área, mas uma coisa eu sei que quando você quer ver a saúde de uma planta, principalmente de uma árvore, você checa as raízes. A raiz de uma árvore fala da saúde dela, e a minha raiz e a sua raiz é aquilo que vai manter a gente de pé ou que vai deixar a gente no chão. E eu quero falar hoje sobre cheque suas raízes, porque é uma coisa que Deus tem incomodado muito a minha própria vida. Nós pessoas somos como árvores. A Bíblia compara a gente com árvore o tempo todo. E se a gente é árvore, algumas coisas têm que ser pensadas, principalmente essa questão das raízes. Checando as raízes, nós descobrimos algumas coisas. Por exemplo, se puder colocar aí os 5 pontos que tem, né? Nossas raízes explicam, olha, nossa motivação. Por exemplo, por que você vem na igreja? Eu venho aqui porque tem umas gatinhas. Uma pessoa falou um dia comigo: eu vou no culto porque dá para vender. O cara vendia consórcio, aí ele vinha para vender consórcio, vender seguro, desculpa, consórcio não, seguro, vender seguro. Motivação. O que te motiva? Por que você ficou amigo de determinada pessoa? É porque ela te dá uma carona? É porque ela tem uma condição financeira? Motivação. Quando você checa as suas raízes, você descobre as suas motivações. Segunda coisa que a gente descobre, as nossas prioridades. A palavra prioridade vem do latim priori. Priori significa aquilo que vem primeiro. Você descobre aquilo que vem, principalmente como você gasta o seu tempo. Você vai descobrir que as suas raízes revelam por que você gasta tanto tempo online, por exemplo. Por que você gasta tanto tempo trabalhando? Por que você gasta tanto tempo falando com determinada pessoa? Checando suas raízes, você descobre suas prioridades. Checando suas raízes também, você descobre quais são os seus sonhos. Não tem problema nenhum nós termos sonhos. Deus plantou no coração do ser humano o desejo de sonhar, de ter mais, de querer mais. Não tem pecado nenhum nisso. O pecado é idolatrar o sonho. O pecado é você falar assim: caso, logo existo. Não caso, logo sou uma desgraça.
Isso é errado. Isso é errado. Muita gente, eles não sofrem, enquanto o sonho não realizar, eles não estão nem vivos. Eles só vão viver no dia que Deus disser sim para a oração deles. Olhando para suas raízes, esse grupo de pessoas tem raízes parecidas com a sua. Já foi dito aí por um grande homem que você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Então você pega as 5 pessoas com quem você mais anda, tira uma média, você é essa pessoa. Desanima bastante, não desanima? Você fala, nossa, então eu estou muito ruim. Nossa, porque tem aquele ditado, né? Pardal que anda com João de Barro vira servente pedreiro. Vai levar uns 5 minutos para você entender esse versículo que eu citei aqui. É 2 Lucinho 3, 22. Mas pardal que anda com João de Barro vira servente pedreiro. Ou seja, não tem como você andar com gente maromba e não começar a virar maromba. Não tem como você andar com gente que só fala de futebol e não entrar na história do futebol. Não tem como. Você é um produto do meio. Eu sou um produto do meio. E a última coisa a gente descobre, checando as nossas raízes, qual é o nosso caráter. Aí, bicho, pega. Sabe o que é caráter? É aquilo que você é quando ninguém está te vendo. É aquilo que você pensa, aquilo que você vê quando você está sozinho, aquilo que você faz, aquilo que é a sua índole. As suas raízes revelam seu caráter. Eu posso te falar uma coisa, tenha a crise que você quiser ter. Tenha crise financeira, tenha crise na sua saúde, tenha crise que você quiser, mas não tenha uma crise de caráter. Porque caráter, gente, é a coisa mais complicada. E infelizmente nós estamos vivendo num mundo onde ser magro é mais importante do que ter caráter. A pessoa olha e fala assim, nossa, ele é um babaca, mas é magro. Olha ela, a cintura dela é 38. Eu caso agora, mas ela é uma piriguete. Não, mas não tem problema, ela é 38. 38, carroceria assim, ó. Tá. É isso que eu quero. O que importa é o chassi. Se o motor é rodado ou não, isso aí a gente vê depois. O mundo está assim hoje. As pessoas não estão olhando caráter. Então a gente descobre 5 coisas olhando para as nossas raízes. Descobrimos nossas motivações, prioridades, sonhos, relacionamentos e o nosso caráter. Agora eu quero falar de algumas coisas algumas raízes que existem ou que não existem, e como que isso tem prejudicado a nossa vida. Porque se precisamos checar nossas raízes, se precisamos terminar o ano bem, eu não sei vocês, gente, Deus criou o mundo em quantos dias? 6. Falta mais de 6 dias para o ano acabar? Falta ou não? Então ainda dá tempo dele revirar nosso mundo todo e fazer milagres na nossa vida. Você crê nisso? Agora, o maior milagre que ele quer fazer é dentro de nós. O maior milagre que ele quer fazer não é mudar seu jeito, é mudar seu gênio. Por exemplo, você pode gostar do Cruzeiro, do Atlético, Deus não importa com isso. Você pode gostar de Giló, Deus não importa com isso. Você pode alisar seu cabelo, Deus não tem uma opinião sobre alisamento de cabelo. Você pode fazer a sua sobrancelha, só toma cuidado com a chuva. Deus não importa com o seu jeito, Deus importa com o seu gênio. Gênio. Eu já falei aqui, eu vou repetir, eu não tenho medo dos nervosos não. Gente que fala muito, eu faço, eu mato, eu pego. Eu tenho medo dos caladinhos assim, ó. Esses aí, meu filho, eu tenho medo demais. Eu prefiro a pessoa que se expressa e vai lá e pede perdão depois e fala, eu ainda estou no processo de mudança. Essa pessoa é melhor, né? Não olha para a pessoa do lado não, senão você mostra que é ela que é o calado. Então tem algumas raízes. Primeiro tipo de raiz que eu vejo, raiz que só alimentam as folhas. A raiz, você sabe disso, envia a ceifa para a árvore. Mas tem raiz, tem folhas. A gente viu aqui a história. Essa raiz, essa árvore chamou a atenção de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava à distância. Mas quando ele olhou se você olha para uma árvore e já vê que ela está feia, você não vai procurar fruto nela.
Jesus só foi procurar fruto nela porque a aparência dela entregava que ela poderia ter fruto. Mas Jesus não queria fazer uma selfie com o mato, igual a mãe da gente quer fazer. A mãe da gente não pode ver o mato, não é verdade? Elas pegam assim, segura, tira fulano. Quem ama as mães aqui? Né? Jesus não queria fazer uma selfie com a figueira. Jesus queria fruto. Quando ele chegou perto da árvore, ele descobriu que ela era o quê? Só aparência. Muitas vezes as nossas raízes denunciam que nós só estamos vivendo de aparência. Que nós só... por exemplo, quando uma pessoa começa a postar muito foto do corpo dela, eu começo a desconfiar que é só isso que ela tem para mostrar. Você só tem seu corpo. Você não tem uma opinião, você não tem uma frase, você não tem um versículo, você não tem um água mole em pedra dura, nada. Nada. Essa árvore gastou as raízes, investiram só na estética. Fiquei triste hoje demais vendo uma notícia. Uma jovem de 29 anos chamada Luana morreu fazendo uma lipoaspiração. Uma menina muito bonita, muito bonita. Quem viu essa notícia? A moça muito bonita. E aí eu mostrei para a Patrícia e falei: Paty, aonde que ia fazer lipo aqui? Não tinha. A menina é muito bonita. Mas aí a notícia dizia que as pessoas estavam condenando essa pressão que a mulher brasileira tem de ter que ter um determinado cabelo, tem que ter um determinado bumbum, tem que ter um determinado seio. Nós não podemos viver assim, gente. Ninguém vai bater o padrão. Ninguém. Nem a Barbie. Aquilo é puro botox, poxa. A boca dela é ácido hialurônico, fica assim, ó. Vocês acham que ela nasceu daquele jeito? É produção de Hollywood. Pega essa mulher uma segunda-feira, depois do café da manhã em casa, você não reza uma Ave Maria de medo. Ei, quem sabe você hoje olha para a sua raiz e descobre, sabe o quê? Que você só está focado na aparência. E quando eu falo aparência, não estou falando física não. Muitas vezes é só aparência espiritual. Eu dou paz do Senhor, eu dou aleluia, eu expulso demônio, eu não tenho crise. Ô gente, eu tenho medo de gente que não tem problema. Eu tenho medo de gente que fica caçando capeta em tudo quanto é canto. Eu tenho medo de gente que chega aqui assim e fica assim. Aquele casal tem pecado, aquele ali está errado, aquele... Ei! Fariseu moderno, sai dessa. Checa a sua raiz, não deixa os outros cercar dos outros. Segundo tipo de raiz que eu vejo: raízes que são curtas. Raiz pequena. O que significa uma raiz pequena? São raízes que se dobram diante de qualquer vento. As árvores, gente, elas sofrem vendavais. Agora no Brasil, o trem está tão esquisito. Nunca vi ciclone no Brasil. Agora está tendo um por semana. O trem está feio. Vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem? O mar invadiu a avenida. A natureza está dizendo: brasileiro, vocês não vão parar de pombagirice não? Eu vou entrar aí e vou matar vocês. A natureza está indignada. A natureza está brava. Um trem que nunca aconteceu está acontecendo. E quando o vento vem, se não tem raiz, ela cai. Se não cai, sabe o que ela fica? Abaladinha. Ai, eu vou cair. Ai. O que eu mais vejo hoje é gente abaladinha. Sabe o que isso denuncia? Uma raiz curta, uma raiz pequena. Tem uma música da minha querida amiga aqui que diz: confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. O cristão tem que ser um poste fincado. O cristão não... Gente, não é que a gente não entristece, não é que a gente não tem problema, não é que a gente não chora, mas abalar, perder a fé, falar onde está Deus, querer jogar tudo para o alto, desistir de um casamento, ai, a vida não presta, ai, para que Deus fez isso comigo? Não! Isso denuncia uma raiz curta, porque quando a árvore tem raízes profundas, o vento vem, pode quebrar o pau que for, a árvore fala assim, aquele versículo: pode vir quente que eu estou fervendo. Ela aguenta vento na cara, aguenta, passa tudo, a árvore fica.
você vai ficar de pé. Pode vir uma tempestade que for, pode vir um vento que for, pode vir a dificuldade que for, você não vai cair em nome de Jesus. Nós estamos fazendo uma checagem das nossas raízes hoje, exatamente para a gente não ser abalado. Eu não quero ser abalado. Eu já vivi abalado, mas eu não quero isso mais para mim e para ninguém aqui. Terceiro tipo de raiz, que não sabem se aprofundar para achar água. Você sabe como é que funciona as raízes? Vou te explicar. Não sou botânico não, já falei aqui, mas vou falar isso aqui, ó. As árvores, no verão, a raiz não faz nada, porque está chovendo. Deus é tão sábio que no calor Ele faz chover. Aí a raiz precisa de aprofundar? Não, está vindo água de cima, beleza. Mas e no inverno? Parece que elas todas morrem. Sabe o que as árvores fazem? As raízes elas vão lá para o fundo, procurar onde tem água, para manter um pouco de vida aqui em cima. Você olha para a árvore e fala assim: ixi, morreu nada. Quando vem o verão, ela continua ali. Por quê? Porque ela soube aprofundar para achar água. Sabe o que eu tenho visto? Uma geração que não é profunda. Nós precisamos ser profundos. Nós precisamos ser gente que sai de uma superfície, gente que vai lá no fundo. O que é o inverno, gente? Inverno é temporadas de dificuldade na nossa vida. Eu não sei sua vida como é que é. A minha vida é: eu enfrento 5 leões por dia, no outro dia mais 5, mais 10, e a minha vida é luta, guerra. Mas sabe o que eu fiz? Se eu ficar esperando chuva, ai, cadê a chuva? Pai, cadê a chuva? Sabe o que significa chuva? Não estou querendo fazer esforço. Manda o verão logo, manda os tempos bons logo. Gente, a vida é feita de temporadas ruins, temporadas boas. Na temporada boa, curte, mas na temporada ruim, aprofunda a sua raiz. Vai ler sua Bíblia, vai orar, vai conversar. Você quer ver uma coisa que é profunda? A pessoa conversa com os mais velhos. Os mais velhos já passaram o que você está passando 200 vezes. Eles olham, você conta o seu problema assim, todo tremendo, choroso. Eles falam assim: ê, meu filho, já vivi isso muito, 1972, Getúlio Vargas, eu lembro. Você precisa de conversar com um velho, parar de conversar com um trouxa igual você, da sua idade. A menina de 16 anos se aconselhando com outra retardada de 16. É duas sonsas. Você precisa de buscar sabedoria. Você precisa de ler Provérbios. Deveria ser lei na Constituição brasileira. É proibido ser um cidadão brasileiro sem ler um capítulo de Provérbios por dia. Por isso que nós estamos com essa nação de jumento. Nação de jumento. Ei, está faltando bênção aqui em cima? Aprofunda, porque tem milagre lá embaixo. Sabe como é que você aprofunda a sua raiz? Lendo. Vai ler livro. Nós precisamos nos tornar pessoas profundas. Leitura. Está faltando leitura no nosso país. Eu falo sempre aqui: o único caminhão no Brasil que se tombar não vai ter, ninguém vai saquear, é caminhão de livro. Esse dia tombou um caminhão de como é que é? Carvão. O povo foi. Eu falei: o que eles vão fazer com o carvão? Desenhar no chão? Será que a casa deles é fogão de lenha? O brasileiro tem um roubo, ele tem um ladrão dentro dele. O brasileiro condena a corrupção, mas na hora que a chance vem, ele faz assim, ó. Raiz profunda. Deus está querendo dar raiz profunda para mim e para você. Você quer? Pode vir um inverno que for, a notícia ruim que for, você lá no fundo consegue buscar a água da vida. Quarto tipo de raiz: aqueles raízes que só dão fruto na época boa. Na época boa o fruto aparece, na época ruim não tem fruto. Foi o que aconteceu com essa infeliz dessa... Gente, essa árvore deu, eu não vou dizer falta de sorte, ela era uma sem vergonha. Porque presta atenção, quantas chances essa árvore teria de servir o Criador do universo? É a mesma coisa de Jesus chegar na sua casa hoje, bater lá na sua porta e falar assim: oi, eu sou Jesus. Você fazer assim, aí ele fala assim: eu estou com um pouco de fome, você tem alguma coisa aí? Você fala assim: não. A única chance de servir o Senhor do cosmos, essa árvore perdeu.
Por quê? Sabe o que a árvore falou com Jesus? Oh, Jesus, infelizmente não é tempo dos figos. Quem sabe você está com esse discursinho. Eu não estou vivendo um momento onde eu esteja em condições cuja qual eu consigo dar fruto. Gente, Jesus aceitou a desculpa da árvore, sim ou não? Não. Jesus e o Ibama não iam dar certo juntos. Jesus amaldiçoou a árvore. E se Jesus vier num momento difícil da sua vida para pedir os frutos? O que nós vamos falar com ele? Ah, Senhor, eu fui diagnosticado com depressão, agora eu não posso. Ai, Deus, estou com uma crise no meu casamento, agora eu não posso. Ai, Deus, eu estou desempregado, agora eu não posso. Na verdade, é quando a gente, eu não sei você, mas eu já percebi que o melhor do ser humano sai para fora, não é quando ele está bem, é quando ele está mal. As melhores orações que eu já ouvi na vida, não foi em igreja, foi em hospital e penitenciária, cemitério. Você quer ver um lugar onde eu ouço oração linda? Aqui em Confins, quando eu vejo pai despedindo de filho, filho despedindo de pai, eu embarcando, todo dia eu estou lá embarcando, aí tem uma mãe dizendo: meu filho, alimenta direito, vai com Deus, eu vou estar orando por você. Às vezes a gente aqui dentro da igreja não faz uma oração. Quem sabe você é a pessoa que só dá fruto no tempo bom. Dar fruto no tempo bom é obrigação. Mas o fruto que vem na tempestade, na dificuldade, são os melhores. Eu tive depressão já 3 vezes. A terceira vez que eu tive, alguns anos atrás, o médico falou que ia me dar um atestado para eu ficar 1 ano sem pregar. Eu falei: como? 1 ano sem pregar? O senhor está doido? Eu falei: deixa eu explicar para o senhor, eu lido com demônio. Se demônio não me parou, eu vou parar por causa de uma depressão. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu falei para ele uma frase: o problema dos problemas não são os problemas, o problema dos problemas é quando os problemas te param. Ter problema não é o problema. Quem entendeu isso? Todo mundo tem problema. O Michael Jackson tinha problema, a Diana tinha problema. Gente, o Piquet e a Shakira, gente gostosa naquele nível, não era para ter problema, mas eles tiveram. E nós, filhos do Zé Ninguém com a coisa nenhuma, nós temos que desencanar disso. Ai, por que eu estou vivendo problema? Você está vivendo problema porque você está viva, sua sonsa. Ah não, eu quero uma vida sem problema. No final do culto você nos procura, nós vamos orar para Jesus te levar. Sem problema é só na Nova Jerusalém. Nessa vida aqui, nós temos que entender que vai vir luta. Só que é como nós reagimos é que conta. Por isso que nós temos que checar nossas raízes. Porque se não checar a raiz, o problema vai revelar que a gente não tem estrutura para nada. E eu falei com o médico: eu não vou parar não. Sabe o que aconteceu? Durante aquele 1 ano eu preguei meus melhores sermões, escrevi meus melhores livros. Me tratei? Sim. Diminui o ritmo? Sim. Também não sou burro, não sou trouxa. Melhorei minha alimentação? Sim. Passei a dormir melhor? Sim. Eu fiz o que o homem manda, mas eu vou parar? Não vou parar. Tem gente aqui nessa noite que Jesus está falando: por que você parou? Ai, ninguém me visitou, ninguém me ajudou. Não, senhor. Checa a sua raiz aí. Sabe o que tem uma raiz aí escondida aí? A raiz do mimizento, a raiz do vitimismo. Ai, mundo, pare, venha me socorrer. Estou vivendo tantas lutas. Quem não está, gente? Quem não está vivendo luta? Por favor. Porque o pobre acha que o rico não está vivendo luta. Só que o problema de rico é diferente do problema de pobre. Inclusive o rico, ninguém quer matar o pobre. Mas o rico, o povo quer pegar ele, quer pegar o dinheiro dele. Outro tipo de raiz, raízes que dão frutos podres. Tem raiz, gente, que a gente tem que ser honesto. A gente tem que olhar e falar assim: eu estou envolvido com pornografia, eu tenho um vício na minha vida, eu cobiço as coisas que não são minhas, eu vivo, mas eu quero coisas, eu tenho ira, eu guardo ódio no meu coração de fulano. Eu queria que fulano morresse seco, esturricado lá em Gaza. Sabe o que é isso? Fruto do podre. A gente não admite. Muita gente é ciumento, a gente é bravo, a gente julga as pessoas sem saber o que elas estão vivendo.
Nunca vamos esquecer uma vez, tinha uma pessoa que toda vez que eu via ela, eu falava, nossa, a pessoa é chata demais. Porque tem gente chata dentro do normal, mas tem pessoa que extrapola. E eu falava com a Patrícia, nossa, esse chatão está chegando de novo, misericórdia. Ah, não, vai lá você. Um dia, sabe o que essa pessoa falou para mim? Eu tenho um transtorno muito sério, e eu tomo os remédios tarja preta, punk, e aí eu entendi. Eu falei, gente, se eu tomasse esses remédios desse menino, eu era um demônio. Ele ainda é muito gente boa, dentro daquilo que ele está vivendo. E Deus falou comigo, viu? Você não conhecia o que ele estava vivendo e você o julgou. Gente, ninguém sabe o que a outra pessoa está vivendo. Dentro de 4 paredes, a história de cada um é a história de cada um. Vamos ter mais misericórdia das pessoas. Mas quem sabe nessa noite você não tem uma raiz podre mesmo. O que mais? Sexto, tem gente que não tem raiz nenhuma. É uma árvore que vem. Já viu quando eles fazem filme? Eles vão lá e colocam uma palmeira, é sustentada pelos paus do lado. É só para fazer o filme. Mas não tem raiz nenhuma. Se você espirrar perto dela, a árvore cai. Tem gente sem raiz. O que significa sem raiz? Não tem profundidade, não deixou Deus fazer crescer. Olha, o que eu vou falar aqui? Mais importante do que crescer para fora é crescer para dentro. As pessoas hoje não têm estrutura aqui, ó. Nós estamos querendo ter estrutura. Olha bem, Deus não pode dar para a gente uma estrutura aqui fora, se primeiro não der aqui dentro, porque senão você vai virar um babaca. Já imaginou se Deus te der dinheiro e não te der estrutura? Você vai ser uma pessoa que pisa nas outras, você vai ser uma pessoa que humilha todo mundo. Nós temos que ter. Por que Deus caminhou com o povo 40 anos no deserto? Porque se Deus teletransportasse o povo do Egito para Canaã, ia ser um bando de idiota assumindo um paraíso. E Deus falou, eu tenho que passar com eles num deserto, para eu arrancar o Egito de dentro deles. Deus estava trabalhando nas raízes. Nessa noite Deus está trabalhando nas nossas raízes. Agora algumas raízes boas, ó. Aquela árvore que parece que está toda desfolhada, mas tem fruto. Eu respeito a árvore assim. Eu respeito gente toda machucada, gente que está meio descabelada, gente que está meia cheia de cicatriz, mas ela está de pé dando fruto. Eu respeito esse tipo de gente. Gente que venceu gerações, gente que passou época, gente que conseguiu avançar, mesmo passinho por passinho, devagarzinho, ninguém notou, ninguém aplaudiu, mas a pessoa está avançando. Vem temporal, vem inverno, mas a pessoa continua dando fruto. Eu celebro essas pessoas, eu acho elas demais. Nós precisamos ser gente desse jeito, ainda que seja 1 milímetro por dia, mas nós temos que avançar. O vento vem, a árvore fica toda pelada, sem folha direita, mas o fruto está lá. Deus está dizendo para mim e para você, eu posso fazer você frutificar, mesmo com a sua aparência não mostrando isso. Sabe quem vai julgar isso, gente? O nosso Deus. Por isso que precisa de ter um juízo final. Porque tem muita gente igual eu, que às vezes estou aqui no altar pregando, aí quem pensa assim, nossa, o Lucinho é uma benção, o Lucinho isso, o Lucinho aquilo. E às vezes eu vou chegar lá no juízo final, e Deus vai falar assim, Lucinho não canta aqui, vem aqui a senhorinha aqui, essa senhorinha aqui, essa aqui é terrorista, essa aqui fez o Satanás dormir com dor de barriga várias vezes, essa aqui orou, essa aqui pegou os netos e falou assim, eu vou dar soco na sua cara se você não for para a igreja, e converteu todo mundo. Essa daqui, ó, continuou firme depois que o marido morreu. Essa daqui, ei, Deus está querendo que você vença, e mesmo meio cambaleando, siga para frente e dê frutos. Dê fruto. Você não é uma árvore decorativa, você não é um crente decorativo, você não é uma árvore de Natal. A de Natal é bacana, é bonita, mas ela não tem raiz, tem que ligar na tomada. E aí quando dá 5 de janeiro, desliga, aí montua que trem tudo lá no armário. Segundo tipo de raiz boa, a raiz que é maior do que a árvore. Esse é o melhor. Você sabia que um iceberg, para cada 1 metro de gelo fora d'água, tem 4 metros para dentro? Esse tipo de gente é o tipo de gente mais top que tem. Gente que é, por dentro, muito maior do que aparenta ser por fora. Esse tipo de gente é bacana demais. Mas o mundo hoje não valoriza essas pessoas.
O mundo valoriza a estética, a plástica, o design, a fachada, né? Por isso que os fariseus investiam tanto no visual e chegavam e oravam em praça pública. Por quê? Não tinham raiz, aí tinha que impressionar, dando grito em praça pública para mostrar que era espiritual. Esse tipo de gente é muito bacana. Cresceu no secreto. Fala comigo, cresceu no secreto. É interessante isso, gente. A Patrícia falou comigo: Luci, nós temos um jardim lá em casa. Luci, chama o cara para poder podar o jardim aqui, porque cresceu. Nós não aguamos nada, mas com a chuvinha que deu, cresceu e ficou tudo desnegociado. Tem gente, que a palavra de Deus foi semeada na vida deles várias vezes. Já ouviu não sei quantos sermões, já ouviu a Nívia cantar até o sabonete Nívia desaparecer, né? E a pessoa não dá fruto. Não. Você já viu uma ação? Você sabe que é assim que funciona a bolsa de valores. Você investe dinheiro numa ação e aquela ação tem que te dar retorno. Tem gente que não dá retorno. Tem gente que Deus deposita, Deus manda, Deus fala, Deus encaminha. A pessoa é que trem ali. Raiz nenhuma ou quase nenhuma. Ai Deus, o tempo todo reclamando que ninguém vem me ajudar, ninguém vem me coisar. E Deus está chegando perto de você hoje, e é perigoso Deus chegar perto, porque Deus não chega para tirar selfie, Ele chega para quê? Cadê os frutos, tia? Você está embelezando aqui o meio do caminho, você vai embaçar ou vai me dar os frutos? Meu café da manhã, quero meu café da manhã agora. A gente não gosta de imaginar Jesus assim, né? A gente imagina Jesus o esmilinguido, o Hello Kitty assim. Jesus não é fofo, Jesus não é legal, Jesus não é educadinho, Jesus era um toscão. Ele e João Batista, se juntasse os dois, ninguém aqui ia tolerar ser ovelha deles. Jesus falava os trem na cara, e Jesus falou com a árvore na cara: não tem café da manhã para mim, ninguém mais coma de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Ei, se você não tem frutos para Deus, você não consegue servir essa geração também não. Primeiro para Deus, para depois Ele falar assim: acho que agora dá para você frutificar para os outros. Outro tipo de raiz que dá fruto e sombra. Sabe o que as pessoas estão precisando? Fruto e sombra. Sabe o que significa isso? Alimento e calma. Deus está querendo que quando as pessoas aproximem de você, eles se acalmem na sua sombra e eles sejam alimentados pelo que Deus depositou em você. Aí todo mundo vai querer ficar perto de você. Eu conheço gente que é feia. Parece o cruzamento do Ronaldinho Gaúcho com Tiririca. Mas as pessoas são tão cheias de Deus e com raiz tão profunda, que onde você vai, o povo fica do lado dessas pessoas o tempo inteiro. Eles querem gravitar na órbita deles o tempo inteiro. E eu conheço gente linda, mas linda, homem bonito, mulher bonita. Mas quando você chega perto deles, você fala assim: nossa, você só tem isso aqui, você é só esse cabelo, meu Deus do céu. Ei, Deus está mandando a gente checar nossas raízes hoje. Ele está querendo usar a gente para acalmar e para alimentar essa geração. Você aceita esse chamado? Como é que a gente cura as nossas raízes? 2 minutos e nós vamos encerrar. Só quero ler esse texto aqui para você, presta atenção. Lucas 13, verso 6. Então contou-lhes uma parábola dizendo: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela, não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira, não acho, corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu a cavarei ao redor, adubarei, e se der fruto no ano que vem, bem, se não, corte-a. Jesus contou a história de uma árvore que não dava fruto, e o dono da terra chegou e falou com o chegado lá do jardim: arranca logo esse trem. Ele falou: não, Senhor, dá uma chance para ela. Eu vou cavar ao redor, eu vou adubar, eu vou jogar água, o sol vai vir, vamos ver se ela dá um retorno. Beleza, te dou 12 meses. Ei, eu não sou profeta do terror de nada não, mas uma coisa eu preciso te falar aqui, e você já sabe que você não é bobo. Nós temos um prazo, tá?
Nós temos um prazo para começar a dar fruto. Nós temos que começar a dar fruto uma hora. Não é para sempre. Jesus não vai ficar esperando para sempre, não. Era café da manhã, agora é almoço, árvore. Vou esperar. Não. Uma hora a nossa vida tem que produzir alguma coisa. Você nunca parou para pensar por que você está vivo agora, nesse país, nessa situação, sentado aqui essa noite? Ou você que está me assistindo aí de lá, você não assiste. Eu estava assistindo Troia com Brad Pitt, um cara muito parecido comigo assim. Aí eu fiquei falando com Deus, por que eu não nasci nessa época zoada aí, cheio de mosquito, sem energia elétrica? Por que eu nasci hoje brasileiro? Podia nascer hoje, mas brasileiro. Eu estou no melhor país, gente. Eu estou no melhor. O Brasil, com esse desgoverno, com essa confusão, eu ainda amo isso aqui mais do que qualquer lugar. Você ama mais do que Israel, Lucinho? Amo. Se jogar Brasil e Israel na final da Copa, eu quero que Israel perca. Eu quero que os Estados Unidos perca. Eu amo o Brasil. Eu sou brasileiro. Deus me plantou aqui. Eu amo esse calorão. Eu amo essa confusão. Eu amo. E eu quero dar fruto aqui no Brasil. Eu não quero apontar os defeitos do Brasil. Eu quero ser resposta para o Brasil. E você também vai dar fruto e vai dar resposta para o Brasil. Como que cura uma raiz? 3 coisas: sol, água e adubo. O que é sol? Jesus. Firme suas raízes em Jesus. Você tem Jesus? Você tem Jesus mesmo? Você pode deitar hoje para dormir e não acordar vivo amanhã? Você está resolvido com Deus? Que essa é a pergunta de $1 milhão, irmão. Não adianta a gente ficar falando aqui de outra coisa não. Se você não está bem com Deus, não adianta nem a gente continuar nada aqui. Sua raiz tem que estar fincada em Jesus. Não é em areia malvediça, não é em opinião política, não é em dinheiro, não é em nada, não é em mozão. Nossa, gente, eu fico tão nervoso quando eu vejo uma pessoa depositando as fichas de felicidade num casamento. Um casamento. Meu Deus, a outra pessoa é ser humano igual você, faz xixi e cocô igual você. Como é que ela vai te fazer feliz? Gente, felicidade tem nome, é Cristo. Tem uma música assim, ó. Sabe como é que é o nome dessa música? Jesus, alegria dos homens. Você quer alegria? Não é com uma aliança na mão esquerda, amor. Você quer alegria? Alegria é com Ele. Deixa o sol da justiça brilhar sobre você, sua raiz vai renascer. Segundo, você quer uma raiz top? Água. Sabe o que é água? A palavra. A Bíblia compara ela mesma com a palavra várias vezes. Quem sabe sua raiz está seca, está precisando de voltar a ter um relacionamento sério com esse livro. Lê-lo, devorá-lo, marcar. Eu estava vendo esses dias o Luciano Camargo, irmão do Zé de Camargo. Luciano, ele converteu. Quem viu que ele converteu aqui? Ele converteu, sabe o que ele... Aí ele pôs uma foto outro dia, ele sentado no chão, umas 5, 6 Bíblias abertas, uns 2, 3 livros, o YouTube ligado, e ele assistindo uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele falando assim: eu perdi muito tempo na vida, agora eu preciso criar raízes profundas em Jesus rápido. E ele agora, um cara famoso, gente, Zé de Camargo, Luciano, o cara agora está indo cantar em igrejas, e ele está levando os filhos para a igreja, e a vida dele está transformada, e a mulher dele é crente. O cara não precisava de mais nada, mas agora ele descobriu que ele precisava era de tudo, e a vida dele está sendo completamente transformada por causa da palavra. E último, você quer que a raiz volte? Volte para a oração, volte para o Espírito Santo. Esse é o adubo. É o Espírito Santo que faz assim, ó, e sopra em você, e aquilo que estava morto revive, e de repente você experimenta literalmente uma ressurreição. Vocês estão olhando para um cara, gente, não tinha a menor condição de eu estar aqui hoje. Menor. A pessoa mais cismada, não me amava, envolvido com coisas impuras, baixa autoestima, achava que o mundo não gostava de mim, Deus não gostava de mim, mas o Espírito Santo foi lá na minha raiz e começou a trabalhar, gente. Sabe o que eu falei com Deus ontem orando? Deus, eu te dei um trabalho, né?
E eu tenho certeza, gente, que o homem que eu sou hoje, ele queria que eu fosse aos 31, aos 32 e não aos 52. Eu tenho plena consciência que eu atrasei processos de Deus na minha vida. Sabe por que eu atrasei? Porque eu ficava investindo em folha, ficava investindo no tronco, ficava investindo nisso aqui, e Deus queria mexer, era no secreto, era lá para baixo, era na minha sustentação que Deus queria mexer, mas quando chegava lá doía demais. Aí eu falava, não, Deus não mexe não, é muita ferida que tem aqui, é muito machucado. E Deus falava, então você vai continuar não dando fruto nenhum, você vai continuar dando esses frutos michuruco. Já viu essas árvores que dão uns frutinhos, que dá vontade de você pegar e jogar na árvore de novo? Falar, sem vergonha, faz um fruto direito. Quem sabe você é essa pessoa, mirrada, tudo aos pouquinhos, tudo tem que ser muito empurrada, para sair alguma coisa, tem que ser na raça, tem que gritar com você para você vir para um culto, tem que implorar para você ler uma Bíblia, tem que ajoelhar no seu pé para você dar um dízimo. Ei, Deus nessa noite está curando nossas raízes, para a gente viver uma nova história, e para a gente terminar esse ano, e poder avaliar o ano e falar assim, esse ano terminou bem, porque as minhas raízes estão firmadas em Jesus, na palavra e no Espírito Santo.